Contar uma história tem o poder de capturar não só a nossa conclusão, mas também a nossa posição diante da história. Preste atenção no que eu estou dizendo. As histórias que nos são narradas, todo dia tem alguém te contando uma história. A história que você ouve quer capturar o seu pensamento para governar as suas decisões e governar a sua identidade dentro da história. Presta atenção. E a voz me disse: não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e os caras ouvindo. E quando acabou a visão, tinha 3 caras na minha porta. Deus falou para eu ir com eles, porque Deus tinha enviado. E sabe onde é que era? Na casa do Romano. Mas se Deus falou, eu fui. Até aí é uma visão, estou contando a história. Quando eu chego lá, o cara me contou uma história. A história dentro da história, que está dentro da história, que está dentro da história. E ele contou que ele estava orando e teve uma visão de um anjo que dizia: vai até Jope, na beira da praia, na casa do Simão o curtidor, e convida um cara chamado Simão, sobrenome Pedro, para vir aqui e falar com você. Aí eu falei: rapaz, que história é essa? E essa história me fez acreditar que era para eu estar lá mesmo. E a hora que eu comecei a pregar, ouve essa história. O Espírito se derramou neles, do mesmo jeito que se derramou na gente no Pentecostes. E aí eu me lembrei da palavra do nosso Senhor Jesus, que disse que como João batizou na água, que ele ia batizar todo mundo no Espírito. Eu falei: é para todo mundo mesmo. Aí eu entendi a visão que eu tive, que eu não deveria ter esse preconceito com os romanos. Eu entendi que o Evangelho é para todo mundo e que o Espírito é para todo mundo. Ao ouvirem essa história, os apóstolos e os irmãos que estavam lá em Jerusalém disseram: agora a gente entende, o Evangelho é para todo mundo mesmo. Graças a essas histórias, o Evangelho está aqui hoje conosco. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, que é a história do nascimento da igreja. A história do surgimento desse povo, que tinha tudo para ficar só entre os judeus. Mas teve alguns que ouviram a grande história de Deus e acreditaram nela. Ainda vai ter problema de judeu com gentio lá na frente. E vamos ter que ver lá nas cartas de Paulo, Paulo quebrando alguns bloqueios. Fora isso, Paulo depois é chamado de apóstolo, é mais bloqueio ainda. O perseguidor agora é um dos líderes. A história de Deus sempre vai desafiando nossas histórias. Porque a nossa maneira de viver, de nos percebermos e de compreendermos até mesmo o reino e a sua obra, tem a ver com a maneira como todas essas coisas nos são narradas. Aqui está o Lucas dizendo: Teófilo, foi assim que aconteceu. E Pedro disse: se o Espírito se derramou entre nós, derramou sobre eles também. Aliás, Pedro juntou 3 coisas aqui, né? Eu tive uma visão, isso é uma coisa. Eu fui no local e vi o Espírito se derramando, isso é uma segunda. E eu lembrei das palavras que Cristo disse, aí eu concluí que o negócio estava fechado mesmo. Eu sei que poderia ter sido uma visão da minha cabeça, nem sempre só uma visão completa tudo. Poderia ter sido eu assistir um fato e aquele fato não ser verdadeiro, também não é só isso. Mas aí eu me lembrei da palavra de Cristo, e a palavra, com a evidência, com o fenômeno, tudo isso me fez entender, com base no que Cristo disse, que essa é a história que eu preciso acreditar. Deus está se derramando no meio de todo mundo. Todo mundo pode se arrepender dos seus pecados, todo mundo pode entregar o seu coração a Cristo, todo mundo pode ser de Jesus. Essa é a história que Pedro contou para os apóstolos, que o Lucas contou para o Teófilo e que agora está sendo contada para nós. Histórias.
Histórias que mudam o nosso jeito de pensar e de agir. Quando nós temos um problema e a gente conta a nossa história para alguém, tudo é história. E eu vi um documentário da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi campeão. E eles contam um pouquinho do que deu errado em 98, que o Brasil perdeu, né, a final da Copa para a França. E teve várias histórias, que o Brasil estava vendido, de que o Ronaldinho Fenômeno é uma mentira o que aconteceu com ele no dia. Outros que dizem que aquilo ali aconteceu e os jogadores, eles não entenderam, que não tinha comando, que o vestiário ficou uma bagunça e a seleção foi para a final despreparada. Interessante. Eu já ouvi várias histórias do porquê nós perdemos a Copa. Quando eu vi o documentário, os jogadores contaram a história. Ronaldinho passou mal, teve que ir para o hospital. Quem estava no quarto com ele viu ele tendo uma convulsão e aquilo foi muito chocante. E ele foi para o hospital e fizeram um monte de exames e o time foi para a final sem saber o que estava acontecendo com ele, até pensando que ele podia morrer. Já pensou? Como é que a gente ia jogar uma final? De repente o cara aparece no vestiário bem porque não tinha nada e a escalação tinha saído, você sabe, com o Edmundo e no fim jogou o Ronaldo. A primeira trombada que ele deu com o goleiro, todo mundo foi em cima achando que ele ia passar mal de novo, porque bateu a cabeça. Eu falei, caramba, que coisa louca, né, meu? Os jogadores realmente devem ter entrado em campo bem perturbados, preocupados com ele, sem contar que passaram a noite anterior em claro, vendo tudo aquilo, e o outro time concentrado. E alguns jogadores disseram assim, e tem outra coisa, lá tinha Trezeguet, tinha Zidane, o time dos caras era muito bom também, torcida. Aí a minha maneira de enxergar a Copa de 98 mudou, por causa da outra história que eu ouvi. Histórias nos capturam, histórias nos envolvem, as histórias nos sequestram, elas sequestram a nossa consciência, as histórias sequestram as nossas conclusões, as histórias sequestram as nossas maneiras de nos enxergar e de enxergarmos o problema. As histórias, elas mudam a maneira como nos sentimos diante do problema e diante de nós mesmos. Ela muda os nossos julgamentos. E tem gente que vem nos encher a paciência e a gente fala, lá vem ele de novo com essa história. Porque quem conta uma história está tentando te levar a algum lugar, consciente ou inconscientemente, não importa. Talvez a grande libertação do povo de Cristo seja a verdadeira história. A verdadeira história que nos faz entender quem somos e onde estamos no problema que vivemos e até entender de onde ele veio. Quando você está angustiado, e hoje nós vivemos um momento estamos assistindo uma sociedade que adoece aqui e aqui, dia após dia. As patologias psíquicas, os diagnósticos se multiplicam. Nunca um consultório terapêutico de psicólogos ou psiquiatras, nunca esses ambientes foram tão necessários para a nossa vida. E nós nunca nos sentimos como humanidade tão vulneráveis e com tanta dúvida do que é que está acontecendo com a gente. Nunca vimos uma humanidade com tantos medos, com tantas angústias, e tentando de qualquer jeito trazer sentido, soluções, direções para a sua vida, diante de tanta coisa que está ao nosso redor. E no mundo que vivemos hoje, onde nós também somos tocados e abalados por essas coisas, carregamos nossos problemas, nossas dúvidas, nossos medos, nossas angústias. E quando a gente conta a nossa história nesse mundo, alguém vai dizer para nós que o problema é que nós estamos socialmente desencaixados. Aí vem uma história. Alguém vai dizer para nós que nós estamos economicamente desencaixados.
e nos conta uma história. Alguém nos diz que nós estamos sexualmente desencaixados e nos conta uma outra história. Alguém nos diz que nós estamos politicamente desencaixados e dentro disso nos contam um monte de histórias. Todo mundo nos diz, sabe qual é o seu problema, e nos apresenta uma história. E aí você se encaixa dentro daquela história, ou se lê dentro daquela história. E aquilo faz você se sentir e ter reações diante do seu problema, que ouvindo outra história seriam outras reações e outras identidades que você assumiria. Aliás, ano que vem tem eleição. Lá vem de novo o Brasil sendo chacoalhado por histórias. Num país onde os problemas nunca vão acabar, sempre tem alguém com uma história para dizer de onde os problemas vieram, por que eles existem e como é que a gente resolve. A segunda coisa importantíssima é que, de acordo com a história que eu entendo ou acredito, é que eu me identifico, é que eu entendo quem eu sou, e é que eu ajo e reajo com os sentimentos que possuo ou não. A pergunta é, de qual história a sua história faz parte? E quando Pedro falou sobre a obra de Cristo e o que Jesus fez, toda a família do Cornélio se sentiram dentro da história da redenção de Jesus. Por que você crê em Cristo? Porque a história de Cristo e da sua redenção faz sentido para você. Aliás, quando nós olhamos para a Bíblia, que tipo de livro você acha que é a Bíblia? Que tipo de livro é esse? Tem gente que acha que a Bíblia é um livro de mandingas. Ele lê e fala assim, não corta o cabelo. Se cortar, perde a força. É o Sansão, ele acha que tem mandingas. Tem gente que olha para a Bíblia assim. Mas a palavra de Deus é uma grande história, escrita ao longo de 1700 anos, por cerca de 40 autores diferentes, que viveram em épocas e situações diferentes, e que viveram histórias. Moisés, o povo de Israel, a lei, o período dos reis, os profetas, a vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição e a consumação final. A Bíblia é um livro de uma grande história. A história que conta como tudo começou, a criação. O Criador que deu origem a tudo que vemos, aquilo que a gente enxerga, o creatio ex nihilo, que a gente aprende na teologia. A criação a partir do nada. Mas também conta como é que zangou o caldo, como é que a coisa desandou. Fala do pecado. E de que a humanidade disse não a Deus, ocupando o lugar de Deus na criação, e ela mesma determinando o que é o bem e o que é o mal sem Deus. Esse foi o grande problema do mundo. O grande problema do mundo chama-se pecado, não comer do fruto, mas o fato do homem querer viver a sua vida sem o seu Criador. Esse é o grande problema do mundo, a ausência de Deus. O que a filosofia e a ciência, os pensadores, os filósofos tentam responder da onde vem o mal. E o que é o mal? A Bíblia responde em um segundo. O mal é a ausência de Deus. A Bíblia conta como tudo começou e aonde tudo desandou. Mas ela também conta o desenvolver dessa história, a vinda de Cristo. O que Deus fez para resolver o problema e trazer o homem que se separou de Deus na criação, no pecado, de volta para Deus através da cruz. E nos conta a história do que acontece com esse povo que crê nesse Cristo e como essa história acaba. Todas as nossas histórias, a história do começo da humanidade, o problema que ela assumiu, o que Deus fez para resolver e como tudo vai acabar. Todas as nossas histórias estão debaixo de uma grande história. E quando eu olho para essa grande história e vejo Cristo nessa história, eu entendo que eu sou uma criação de Deus,
desde o princípio. E entendo que todos os problemas da humanidade surgiram na queda do Éden, quando o homem disse não a Deus e a terra trincou, e a morte entrou na existência humana, e a ausência de Deus, que é o mal, tem governado o mundo. E eu entendo o que Jesus fez na cruz, dizendo: eu sou o caminho para o descaminho que vocês tomaram. Eu sou a verdade para a mentira da serpente que vocês acreditaram. E eu sou a vida para essa morte que vocês têm. Aí eu entendo essa grande história e me coloco dentro dela. Porque é a história que eu creio, que me leva a entender quem eu sou e como eu devo agir e reagir diante do que eu estou vendo. A maneira como você concebe as Escrituras, a maneira como você entende o problema humano e a história da criação e da história da redenção de Deus na terra, é que vai fazer você entender quem você é, onde você está. Quem é você? Quando Deus entra no jardim e fala: Adão, onde você está? É louco isso, né? Adão contou uma história. A serpente bateu um papo com a mulher que o Senhor me deu, e ela comeu do fruto, me trouxe, e eu comi também. Contou uma história. Que história, hein, Adão? Porque essa é a sua história. Agora você se enxerga envergonhado porque está pelado. Olha só, você não se sentia pelado. É que você acreditou nessa história, né? Agora você está pelado e está num lugar escondido atrás dos arbustos, que não é o teu lugar atrás dos arbustos. Eu te dei o jardim todo. Aonde você está, quem você é e o que você está fazendo, tudo depende de qual história você te capturou e te engoliu e que te fez acreditar nessas coisas. Isso aqui é o mundo que sobrou depois que o homem disse não a Deus. A ausência de Deus. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. É que tem corrupção e maldade dentro do gênero humano. Esse é o grande problema. Só quem pode arrancar a verdadeira raiz dos problemas é Cristo, porque eu entendo a grande história. Ela evita que eu seja engolido por pequenas histórias, parciais. A nossa história que a gente ainda não viu já está completada lá em Apocalipse, já acabou a história. Ele já nos revelou toda a história. Até nos revelou o fim da história para a gente saber que lugar a gente quer escolher dentro dela. Porque é ruim você escolher uma história sem saber onde ela vai dar, que geralmente é o que a gente faz. A grande libertação não é um demônio que nos ocupa, talvez seja o demônio que nós somos. Com nossas más ideias, com nossas más atitudes, com as nossas narrativas erradas que falamos e as que assumimos. A grande libertação do povo de Deus e do mundo se chama Evangelho. É a história verdadeira que me conta como tudo começou, o que foi que deu errado, o que Deus fez para consertar e como é que isso aqui vai acabar. E quando eu olho para as Escrituras dessa forma e mergulho nelas para conhecê-la, para entendê-la, cada vez mais eu me posiciono mais acertadamente na vida de Deus na terra. Quando me perguntarem por que o seu casamento é assim, eu vou contar a grande história. Por que você age assim com as pessoas? Eu vou ter que te contar uma história. Da onde vem essa sua prática de justiça, de fé, de mansidão, de amor, de misericórdia? Eu vou te contar uma história. E que incrível seria se a nossa retidão, começando dentro de casa, a nossa ética, o nosso amor, a nossa justiça praticada dentro de casa, pais, filhos, avós, mães, esposo, esposa, neto, sobrinho, todas essas histórias dissessem sim à grande história e quisessem se identificar com a história de Cristo, me aproximar da grande história, amar como Ele amou, ser justo como Ele foi, ser pronto ao arrependimento como Ele me ensinou, ser manso como Ele disse,
ser um pacificador, bem-aventurado, ser humilde, como ele disse. E quem olhar para a minha história e ler a grande história, vai falar: você é um cara de Cristo. É isso que eu tinha para te dizer.